Nós servimos a Deus, irmãos, é com essa esperança. E o que nos alegra, e eu me alegro muito, sabe por quê? Essa salvação não depende de quem quer ela, nem daqueles que correm atrás dela. Isto que é a minha alegria. Ela é um presente de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, e graça é favor imerecido. Paulo faz uma descrição sobre a graça, e ele diz o seguinte: que aquele que faz por merecer e recebe, isso não é contado como graça e como dívida, porque ele trabalhou. É lógico que ele tem que ser não gratificado, mas receber aquilo que é justo. O que é justo? Ele recebeu o salário, porque ele trabalhou para receber o salário. Mas aquele que não faz e crer naquele que justifica ele por meio de uma única coisa, por meio da fé. Nós somos justificados por meio da fé. A salvação é algo tão lindo e maravilhoso para quem realmente crer no modelo que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia diz que nós somos salvos. No livro de São João, Evangelho de São João, no capítulo 15, e no versículo 1, de tantos versículos, vamos pegar aqui no versículo de número 15. Glória a Deus. Onde é a salvação? Salvação é algo tremendo, irmãos, porque quando a igreja subir, aqueles que ficarem vão sofrer muito. Mas olha sobre a salvação, versículo 15, diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. São palavras de Jesus para os seus. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Podemos assentar. Não tem uma tradução que diz assim, não sei quem tem essa tradução, diz: não fostes vós que me escolhestes. Então, não é gente que escolhe, é Deus, a escolha de Deus, amém? Não fostes vós
escolhesses, mas é eu que vos escolhi. A gente usa assim uma força de expressão. Quem quer aceitar Jesus? É uma força de expressão, mas na verdade é Jesus que nos aceita. Nós temos que pedir: Senhor, me aceita. Porque Jesus, ele não pode ser oferecido para as pessoas como um objeto qualquer. Quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando de um tesouro preciosíssimo. E as pessoas não têm a opção de escolher ele ou não. Eu não vou aceitar ele. Sabe que eu não vou aceitar ele? Porque quando as pessoas tomam uma decisão, elas tomam uma decisão mediante aquilo que já aconteceu. Então, assim, quando uma pessoa ela diz: eu não aceito Jesus e eu não quero ele, é porque ela já foi rejeitada por ele. Os outros estão entendendo? E quando a pessoa diz: eu aceito Jesus, na verdade não é ela que está aceitando, Jesus já aceitou ela. Glória a Deus, é verdade. Então Jesus, ele está aqui falando com os seus discípulos e disse: não foi vocês que me escolheu, eu que escolhi vocês. Porque essa escolha ela já aconteceu antes da fundação do mundo. É lógico que lá nós, as pessoas, na verdade, não nesse corpo. Outro dia nós lemos aqui sobre o corpo. Um é a glória do terrestre, outro é a glória do celeste. Então nós nos vestimos dessa roupa, que é a nossa carne, é uma roupagem. Nós nos vestimos, nós somos vestidos, mas nós um dia seremos despidos e vamos nos revestir, porque essa roupa vai ser transformada, ou seja, esse corpo vai ser transformado e ele vai ser revestido da incorruptibilidade, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Então nós nos vestimos como Deus também se vestiu. Certo? Quem está compreendendo, homem? Deus, ele se vestiu também de uma roupa que ele chamou meu filho, templo. Então você é o templo, e dentro de você tem alguém que esse ser que foi criado antes da fundação do mundo. Está no livro de Efésios capítulo 1, em outras partes, tanto da Bíblia, mas lá no livro de Efésios capítulo 1 diz que nós já fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos. Então muitas pessoas ainda não é o que serão. O Jeff estava falando aqui, por exemplo, dando um pequeno testemunho aqui, grande, porque o que Deus fez é muito grande, no sentido de tempo. Não falou exatamente tudo o que aconteceu, né? Mas deu uma resumida. Por quê? Porque Deus tinha já ele no plano. Então vejam bem o ladrão da cruz, aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus. Foram dois ladrões, uma à direita e o outro à esquerda. Os dois podiam tomar a mesma decisão.
estavam ambos na mesma situação, inclusive o próprio Jesus. O que estava à esquerda, foi tocado, comovido, enquanto o outro zombava de Jesus. E ele dizia a Jesus essas palavras: se realmente tu és, salva-te a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, resolve o teu problema e o nosso também. Aí eu vou acreditar que o Senhor é. Então ele precisava de ver alguma coisa. E o que ele queria ver, em primeiro lugar, é a solução dos seus problemas. Você resolve o meu problema, e aí eu vou crer em ti. Enquanto o outro não estava nem aí com aquilo que estava acontecendo com ele, com o sofrimento, com a dor. Ele não estava nem aí com aquilo que estava acontecendo. Ele não estava com medo da morte. A preocupação dele era de morrer sem Jesus. Ele já tinha ouvido, com certeza, o Evangelho. Ele era um ladrão. Mas quem sabe era alguém que até já era um seguidor de Jesus. A Bíblia não fala muito disso. Mas quem sabe ele era um ladrão que roubou, fez muitas coisas, que estava devendo para a justiça. E de repente se converteu e ficou um tempo andando com Jesus. E quem sabe ele foi pego. A Bíblia não fala isso, mas quem sabe ele foi captado, até mesmo no meio da multidão, servindo a Jesus. Porque a nossa conversão não isenta-nos daquilo que nós devemos com a justiça humana. Deus nos perdoa, mas às vezes a gente tem que pagar pelos nossos atos, por aquilo que nós fizemos. Mas isso não quer dizer que, Jesus, ele nos perdoa, mas a justiça humana não perdoa. Eu estou aqui supondo que isso pode ter acontecido. Mas certo é que, quando nós vemos o texto, nós encontramos ele repreendendo o outro ladrão e dizendo: tu não temes a Deus. Primeiro, ele reconhecia que Jesus era Deus. Amém? Vejam bem que essa é uma fé que nós precisamos ter. Saber quem é Jesus. Quem é o Filho de Deus. Então ele sabia perfeitamente que o Filho de Deus era o próprio Deus, que a carne era o Filho, mas dentro daquele tabernáculo, dentro daquele corpo, tinha um ser que era o próprio Deus, era o Espírito, porque Deus é Espírito. Amém? E ele então diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele é surpreendido porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Vejam bem que a oração, os desejos de um foi bem diferente do outro. Um pedia para Jesus livrar ele daquele sofrimento, daquele problema, para ele crer. O outro não pediu nada disso. O outro está preocupado com a vida após a morte. Estou entendendo, irmãos? Tem pessoas, por exemplo, que nós lemos aqui no último domingo, quando Paulo diz: nós esperamos em Cristo somente para esta vida. Nós somos de todos os homens o mais miserável. Então ele está dizendo o seguinte: não que o Senhor Jesus não cura, não que Jesus não resolve os problemas, não que Jesus não nos abençoa. Não era isso que eu estava dizendo. Só. É lógico que nessa vida também nós precisamos de Jesus. Precisamos dele quando nós temos um problema. Precisamos dele quando nós temos um tipo de dificuldade, seja a enfermidade, qualquer tipo de problema na família.
ele cura, ele liberta, Jesus ele transforma, Jesus resolve o problema, resolve. Porque quando ele esteve aqui, fisicamente, ele fez tudo isso e muito mais. Isso que nós estamos falando aqui, de curar enfermo, ele ressuscitou mortos, Jesus multiplicou os pães quando precisava de alimentar o povo. Jesus fez milagres e maravilhas, fez o paralítico andar, curou o cego. Jesus fez coisas tremendas quando ele esteve aqui em carne, porque ele continua aqui, inclusive ele está aqui no nosso meio esta noite em espírito. Quem está sentindo Jesus aí? Ele está aqui, o mesmo Jesus está aqui, mas agora não em carne, mas está em espírito. Mas quando ele esteve aqui em carne, ele fez tudo isso. Então mostrando assim, que é da vontade dele também de fazer isso, de curar, libertar, resolver problemas, tá? Sim. Mas o maior interesse de Jesus, irmãos, é salvar a nossa alma. Porque a Bíblia diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantas pessoas, por exemplo, que são ricas, milionárias, quantas pessoas, irmãos, que têm tudo o que elas querem, porque a sua condição financeira oferece a elas essa condição de ter tudo quanto elas desejam, mas elas não têm o principal, o mais importante. Outro dia nós falamos aqui da ilustração que um certo cidadão fez, que eu achei interessante, quando ele pega uma corda e mostra mais ou menos um pau daquela corda de uma cor, e o restante da corda, que representava a eternidade, de uma outra cor. Aí ele na ilustração ele dizia o seguinte: as pessoas às vezes escolhem viver somente esse palmo, viver bem no sentido de aproveitar a vida, tudo aquilo que o mundo oferece, festa. Não que o crente não pode fazer festa, lógico. Nós estamos falando de festa no sentido de bebedeira, orgia e tudo aquilo que é contra a Bíblia, né? Tem pessoas que querem fazer festa e bebida e baile e prostituição, quer dizer, a pessoa quer fazer tudo aquilo que a carne se agrada. E tem pessoas que dizem que tem que aproveitar a vida, porque a vida é curta. Quer dizer, a vida é esse pau da corda eterna. É um pau, passa muito rápido. Sim ou não? Passa muito rápido. Nós falamos aqui, inclusive, a gente lembra de tudo, né? Nós falamos aqui, inclusive, que cada um de nós lembramos perfeitamente daquilo que aconteceu com a gente na nossa juventude. Eu creio que você lembra, né, de tudo. Você para pensar, você lembra de tudo. E parece que foi ontem, porque realmente é muito rápido. Mas você vê que o tempo passou por causa dos filhos. Você vê que o tempo passou por causa dos netos. E no meu caso, até por causa do bisneto. Já tem um bisneto. Quando olho no espelho, Hã? quando olho no espelho. Quando eu olho no espelho, eu fico mais contente, porque a gente vê que ainda está. Sabe que eu jovem, acho que não estou brincando. Se eu estava brincando com o meu netinho, com um dos meus netos, eles gostam de. Eles vão lá para a chácara da minha filha e andam de cavalo. Eles vêm para aqui, não tem cavalo, e quer fazer de mim um cavalo. Daí a gente põe eles aqui e diz que é o Pocotó, fica correndo com eles, brincando com eles. Aí um deles já também é um pesadinho, eu fico brincando com ele para lá e para cá. Quando chega no ponto, sabe que quando o cavalo está correndo, que ele faz assim, quase que cai? Eu quase caí. E eles perceberam, olha, tu viu que você quase caiu. Eu quis dar uma disfarçada realmente, porque as pernas já não estão tão fortes para aguentar o. Ia falar que o cavalo, outro dia eu falei o cavalo, não são um cavalo, né? Então a perna não está tão forte para aguentar tanto peso. E às vezes a gente andando assim, depende de umas meias, né? Porque é assim que funciona. A vida passa muito rápido.
E as coisas da vida, aquilo que o mundo oferece, vem para nos enganar. Tem um hino que diz assim: passarinhos, belas flores, querem me cantar, mas são vãos terrestres, esplendores, mas triplo meu lar. Lua vinda, guardo eu, cantando meu lar do céu. Teus passos quero ouvir, voando além do escuro véu. É fiel, suave, deserta, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, luz e voltarei. Glória a Jesus. Então nós estamos aguardando. É certo que ele virá. É certo que ele virá. Quando? Eu não sei. Individualmente ele está vindo a todo momento, a todo instante. Inclusive nesse exato momento ele está vindo para alguém que muitas das vezes não está preparado. Por isso que a gente precisa sim. Mas quem são as pessoas que vão se preocupar com isso, com a salvação, com a vida eterna? Aqueles que já foram escolhidos. O escolhido, tudo que nós precisamos fazer é levar, como já está falando aqui, levar a palavra de Deus a todos. Os jovens da situação que estavam ali, como ele disse aqui, que eu não vi, mas ele estava dando testemunho da situação que estavam os jovens. Mas pode ser que ele seja um escolhido. Como ele já viveu situação semelhante por ser um escolhido, alguma coisa aconteceu no coração dele, na mente dele, que hoje ele está aqui. Eu creio que você também, se você olhar para o seu passado, você já fez coisas que, olhando assim, é coisas de uma pessoa que não salva. Mas, pelo fato do Senhor ter te escolhido, e não agora, antes da fundação do mundo, para ser o que naquele período você não era, mas estava escolhido para Deus para ser, alguma coisa aconteceu na mente, no coração, no pensamento, e as coisas estão acontecendo ainda, mas você toma uma decisão, porque essa decisão o Senhor já tomou ela por você. Não fostes vós que escolhesses a mim, mas é eu que escolhi a vocês. Aquele ladrão, por exemplo, era um eleito, era um escolhido. Não, ele confessa, quem sabe ele não teve tempo para confessar, mas agora ele é crucificado ao lado daquele que é o Senhor, o Salvador, que ele tinha conhecimento exatamente da mensagem, ele tinha ouvido de Jesus direto ou de alguém, porque ele dirige ao Senhor dizendo, ou seja, ao outro ladrão dizendo: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação. Este homem não fez nada para estar aqui, mas nossos atos, as nossas obras é que nos trouxe para aqui. Quer dizer, ele está sofrendo injustamente, mas nós estamos pagando por algo que nós fizemos. E ele reconhece isso e diz: Senhor, nem peço para o Senhor resolver os meus problemas aqui, mas lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Porque ele reconhece com humildade quem era Jesus, e ele não queria Jesus somente para resolver os seus problemas nesta vida, porque essa vida é muito curta diante da eternidade que nós vamos viver. Uma pessoa, quando ela tem essa visão, e ninguém consegue ter essa visão se Deus não der essa visão para ela, e Deus só vai dar essa visão para ela se ela for uma eleita, uma escolhida. Isso está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 ali ao 31. Nós podemos dar uma olhada rapidinho por causa do horário. Nós estamos falando de salvação de vida eterna. Romanos, capítulo 8. Nós encontramos aqui, aleluias, um outro texto onde Paulo faz menção daquilo que Jesus falou.
não fostes vós que me escolhestes. Por que aqueles discípulos ouviram a voz de Jesus e seguiram a Jesus? Muitos deles estavam trabalhando, estavam ocupados no seu trabalho, e depois Jesus passava e dizia: segue-me. E eles abandonavam tudo para seguir a Jesus. Enquanto outros, não. Mas por quê? Porque Jesus já tinha escolhido eles, já conheciam eles antes da fundação do mundo. Então eles não rejeitaram a voz do Senhor. Porque assim, nós falamos com as pessoas, enfim, falamos com as pessoas, e muitas vezes nós temos que falar realmente. Romanos capítulo 8, verso 28. E nós temos que falar, mas às vezes, irmãos, a pessoa ela não toma a decisão, porque nós estamos falando e a pessoa está ouvindo com ouvido carnal. Mas o dia que Deus abrir o ouvido espiritual dessa pessoa e ela ouvir com o ouvido espiritual, é o momento que ela vai decidir. Agora Deus, é lógico, vai só abrir o ouvido espiritual para aqueles que pertencem a Ele. Veja em Romanos capítulo 8, 28, diz assim: todas as coisas, não sei quem tem essa tradução, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então tem coisas que acontecem com a gente que a gente acha que não é para o nosso bem, mas é para o nosso bem. Daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Porque aqueles a quem antes conheceu, os irmãos observam que são todos? Não, mas aqueles que antes conheceu. Mas a Bíblia diz que Deus conhece todos, vê todas as coisas, não somente os seres humanos, mas toda a criação dele. Tem uma folha que cai de uma árvore, não cai sem que Deus esteja olhando para ela, vendo ela, presenciando a sua queda. Mas como que Deus não conhece os demais? Não, Ele vê é uma coisa, conhecer aqui como filho. Conhecer como filho. Tem pessoas que Deus não conhece elas como filho, porque existe uma condição que nos torna filho de Deus. É quando nós cremos no seu nome. E Deus então dá a fé para a pessoa ouvir essa mensagem e crer nisto. E ela se torna filho quando ela crê no nome. Mas é a todos? Não. É a todos não. Aqueles que antes conheceu, a esses também chamou. É a todos? Não. Somente aqueles que antes ele conheceu, que ele vai chamar. E aqueles que ele chamou, ele fez o quê? Predestinou. Aqueles que ele antes conheceu, ele chamou. Quem ele chamou, ele predestinou. E aqueles a quem ele predestinou, ele justificou. E aqueles a quem ele justificou, ele glorificou. É o último estágio da igreja, do crente, do salvo, ser glorificado. O que isso quer dizer? Quando é que isso vai acontecer? Esse último estágio é na vida de Cristo, ou sempre é na vida de Cristo, seja individualmente ou coletivamente. Mas individualmente nós vamos ainda não receber o corpo, porque ele vai estar num determinado lugar dormindo, e a Bíblia diz que as pessoas que morreram em Cristo vai ressuscitar. Aí eles ressuscitarão com um novo corpo, um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo de glória. Este nosso corpo é uma matéria perecível, é uma matéria que fica doente, é uma matéria que envelhece, é uma matéria que desfalece com o tempo, e
nós lemos outro dia aqui, no domingo, quando Paulo explica com que corpo nós vamos ressuscitar. Então o que nasce não é o que... Lembra da mensagem? O que nasce não é o que planta. Se planta em fraqueza, nasce em fortaleza e glória. Estou entendendo? É como um grão, ele explica ali como um grão de qualquer semente, por exemplo, o grão de arroz, o milho ou o feijão. Você planta um feijão, aquele carocinho, quando nasce não sai aquele carocinho, sai uma árvore, é um outro corpo. Nós falamos aqui sobre o mundo da física. O que é corpo? Corpo, todos os objetos são corpo. Tem corpo humano, mas tem outros corpos também que não são humanos, de animais e outros corpos. Uma cadeira é um corpo, então tudo é um corpo. É assim que explica o mundo da física. Então, irmãos, falando aqui de nós, seres humanos, louvado seja o nome do Senhor, esse último estágio ainda não aconteceu, mas está para acontecer. Diante de tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, as guerras, os rumores de guerras, a tecnologia avançada, as bombas, as armas de destruição em massa, a Bíblia fala sobre isso. O rio o rio Eufrates se secando para preparar o caminho, é uma profecia da batalha de Gog e Magog, para a batalha. Israel deixando revoltado as nações com as atitudes que eles estão tomando, que realmente não deve, diante do ensinamento de Cristo, o que eles estão fazendo não pode ser aplaudido por nós cristãos. Estou entendendo? Mas ficamos quietos porque isto é para acontecer, porque é profecia. Então nós intervir e criticar e fazer qualquer coisa não vai mudar nada, porque nós estamos querendo mudar uma profecia. Então nós olhamos como profecia e não entramos nesse apoio para não ficarmos contra Deus, porque nós estamos vendo um tempo em que as profecias estão se cumprindo. Amém? Então nós olhamos e vemos, isso é necessário? Então tem muitas coisas acontecendo que é uma profecia, tem que acontecer, nós não podemos fazer parte, mas nós ficamos quietos e sabemos que isso tem que acontecer, para que as nações realmente se revoltem contra Israel, e o próprio Deus, segundo as Escrituras, vai colocar o intento no coração dos reis, das pessoas, para eles, de uma forma unânime, subir para destruir Israel, porque eles vão chegar a uma conclusão: o motivo de não ter paz no Oriente Médio é Israel. Então nós precisamos banir esse povo da face da terra. Só assim nós vamos estabelecer a paz em Israel. E esse pensamento que vai vir, segundo as Escrituras, é o próprio Deus que vai colocar na mente dessas lideranças. Não está escrito em Zacarias, no próprio livro de Apocalipse? Deus vai colocar esse intento no coração deles para que eles subam e façam isso. Só que é o mesmo Deus que vai levar eles a destruir Israel. Depois Deus vai punir as nações que subiram contra Israel, porque de alguma forma Deus tem uma promessa para aquele povo, nação. Embora Paulo escrevendo que não é todos, mas é o remanescente. Paulo escreve sobre isso e diz: embora Israel seja como areia na praia, o que será salvo é o remanescente, aqueles que restarem. E aqueles que restarem é que vão estar dentro do plano de Deus, e vão fazer parte da noiva. Porque no arrebatamento da igreja, os irmãos podem observar que Satanás, a serpente, persegue a mulher é a igreja, e não tendo como arrebatar a mulher, ele volta para fazer o quê? Para perseguir o quê? O restante da semente da mulher, porque eles também farão parte da igreja. Porque no período
do que o anticristo vai estar em toda a sua força, o evangelho será pregado não para nós gentios, porque a porta fecha para os gentios e volta para Israel. Nós vemos isso no livro de Romanos capítulo 11, verso 25, quando Paulo diz: não quero que ignoreis esse segredo, que o endurecimento a Israel veio em parte até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então a salvação voltará para Israel. É o período que as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 vai estar pregando para eles, dois profetas que todos entendem ser Elias e Moisés, e eles vão se arrepender, eles vão ter a mente aberta, porque o próprio Deus abrirá a mente do remanescente. Eles vão entender que aquele com quem eles vão fazer uma aliança em um determinado tempo não é o Messias que eles estão esperando, e que o Messias já veio. E aí eles vão se converter pela pregação, pela mensagem desses dois profetas de Apocalipse capítulo 11, que inclusive serão mortos, e a Bíblia diz que ao terceiro dia fica 3 dias o seu corpo na praça de Jerusalém. Eu estou aqui, não vou aqui ler por causa do horário, já vou estar encerrando já, mas vai ficar 3 dias na praça de Jerusalém, e que todos vão ver, todo mundo vai ver. Agora todo mundo vai ver através do quê? Como que todos vão ver o corpo daquela pessoa na praça de Jerusalém, dos dois profetas? Através da televisão. O mundo inteiro vai ver, porque vai ser uma notícia: ó, tá vendo? Aqueles que estavam atormentando, está agora matando, acabamos com eles, agora vão reinar a paz, está com outra televisão em cima. Então as pessoas, vai ser um noticiário que vai mexer com a opinião pública do mundo inteiro. Vai ser um período de muitos acontecimentos. Isso vai chamar a atenção de todos, através da mídia, do celular, enfim, todos os meios de comunicação. Mas a Bíblia diz também que de repente o Espírito de Deus vai retornar no corpo deles, e eles vão ressuscitar. Vocês não estão entendendo? São profecias que vai cumprir, e está muito perto de cumprir essas profecias. Aí Jesus, ele virá. Jesus vai vir, porque o anticristo vai estar em toda a sua força, fazendo tudo quanto já está no plano propósito de Deus. E a Bíblia diz, Daniel falou sobre isso, que ele vai receber poder para prevalecer contra o povo santo, contra o povo de Israel, por um tempo, até a vinda de Jesus. Aí Jesus virá, como nós lemos em Zacarias capítulo 14, colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. O monte vai feder, inclusive Jesus vai estar com as marcas em suas mãos. Vamos já ler isso aí, ó? As marcas dos cravos vai estar em suas mãos. E a Bíblia diz no livro de Zacarias que se alguém perguntar que feridas são essas, ele dirá: essas são as feridas com as quais fui ferido na casa dos meus amigos. Ainda vai chamar aquele povo que matou ele de amigo. E aí a Bíblia diz lá em Romanos, em outros textos tantos, lá em Romanos, que diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que o endurecimento vem em parte até indica o tempo que a plenitude dos gentios haja entrado para onde? Para essa graça, para o evangelho da graça, para a salvação gratuita que está em Cristo Jesus. Agora existe esse povo por aí, que nós não sabemos quem são eles, mas pelo que nós lemos aqui nas Escrituras, Deus sabe perfeitamente aonde está cada um dos salvos. Estão entendendo? Deus sabe perfeitamente onde está cada um deles. Quem são eles? Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Os irmãos podem olhar em toda a Bíblia, que nós encontramos assim: antes que nascestes, eu já te escolhi. E designou aquelas pessoas. Todos nós temos uma missão para
nascido na carne. Está entendendo? Nós estamos escrevendo alguma coisa assim. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Porque as pessoas muitas vezes elas não conhecem muito bem elas mesmas fisicamente, mas tem uns que conhecem, não, ou conhece parte, né, dela fisicamente, sua família, enfim, tá, o seu pai, sua mãe, carnalmente falando. Mas quando se trata de algo espiritual, se trata da família de Deus. É por isso que nós nos chamamos de irmãos uns aos outros. Mas não é da carne. Cada um tem o seu pai. Aquele que gerou o quê? Que tem o DNA, isso aqui, ó, da carne. Mas não tem o DNA daquele que está dentro. Então quem é você? O que está dentro? Amém? Como o rei de Tiro também não sabia quem era ele. E Deus manda o profeta Ezequiel ir lá e dizer que ele era um querubim ungido. E o que ele ficou surpreso, não entendendo nada com a mensagem de Ezequiel. Porque eles, eu sou um querubim? Você era, não, agora não é. Você era um querubim ungido. Até o dia que Farcado enganou o teu coração. Ou seja, até quando ele rebeliou contra Deus, a maldade achou no coração dele. Porque Lúcifer, os demônios, todos eram anjos. Anjos do bem, anjos que trabalhavam a favor de Deus, que faziam as coisas para Deus, obediente a Deus. Aí o primeiro foi o Lúcifer, o antigo Lúcifer, né? Lúcifer, quer dizer, anjo Lúcifer, mas hoje ele é Satanás, o diabo, né? Satanás, ele é um enganador, serpente, e dá outros nomes para ele. Mas assim, ele um dia quis ser mais que Deus, e ele sabia que não tinha como ele reinar sem povo, sem pessoas. Isso não tinha um plano terra ainda. E ele então começa a enganar os outros anjos. Aonde? Na terra? Não, lá nos céus. Ele começa a enganar os outros anjos. Engana um, engana outro. E a Bíblia diz que ele enganou a terça parte. A terça parte. Isso é uma multidão. Ele conseguiu reunir um exército até considerável para levantar contra Deus. Mas muitas dessas pessoas que foram enganadas, no passado do tempo, não de dias, de tempo, porque lá não tem noite nem lá, é só luz. O abismo era para baixo, era outra, porque Deus já tinha algo para fazer aqui, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia, fala do abismo, no meio do abismo. Então fala do abismo, que isso que era um abismo, era uma escuridão, não tinha luz, não tinha, está compreendendo? Aqui, vida, não tinha nada. E Deus que fez a separação, Ele fez tudo certinho para exercitar um plano dele aqui. Leia em Gênesis, lá no capítulo 1, fala tudo como é que foi, e como Deus separou, enfim, fez todas as coisas, e as coisas que existem como elas foram feitas, certo? Então foi lá. Muitos disseram, não, para Lúcifer é uma criatura tanto quanto eu. Na hierarquia ele tinha mais autoridade, mas ele era um anjo tanto quanto qualquer um dos outros anjos. Aí eles pararam e pensaram assim, não, nós não temos que obedecer a Lúcifer, nós temos que obedecer ao nosso Criador, nós rebeliamos contra ele. Então voltaram para o Senhor lá e pediram perdão. E Deus então, todos aqueles que foram ouviram de Deus, Deus traça o plano, e lá eles ouviram o plano de Deus, lá já, mas Deus criou esse plano aqui, e cada um deles estão dentro de um corpo, para que no tempo certo eles pudessem ouvir a mensagem de Deus, que eles já existiam, e é por fé, porque Deus só dá nesse novo plano 3,5% da sua capacidade, que é 100 de raciocínio, para que você usasse a fé, crer no que está escrito. Consegue entender isso? Os outros estão conseguindo entender? Deus dá só 3,5%. Então você não lembra como era. Sabe por quê? Você só usa 3,5% do seu QI.
Aonde estão 96? Você não, porque você saberia tudo, não era por fé, não, realmente eu sei que foi assim. Não, a Bíblia diz como era. E aquele que é de Deus vai crer na Bíblia, na palavra de Deus, como ela sendo o único manual de instrução, a Bíblia como sendo aquela que nos aponta o caminho e nos mostra como era. E é por fé que nós temos que crer. Então dizer, não, eu creio na Bíblia, nas Escrituras. Por que Satanás leva as pessoas a descrer nas Escrituras, a não crer na Bíblia? É lógico, nós sabemos que com o longo do tempo, muitas coisas aqui o homem tentou mudar, exatamente para dar descredibilidade, para levar as pessoas a não acreditar nas Escrituras. Por isso que nós precisamos também examinar ela e precisar do Espírito, dos dons de Deus profético, para saber aonde foi ou não mudado. Porque o objetivo não é histórias, o objetivo é as revelações, os códigos. Porque eles fizeram tanta coisa, mas não puderam mudar os códigos, porque nem eles sabem onde estão esses códigos. Só quem tem a revelação que sabe onde estão os códigos bíblicos. Amém? Então é uma alegria, é um prazer, irmãos, quando a gente entende que essa escolha não pertence a quem quer que seja. O homem não vai conhecer as coisas de Deus pela sua sabedoria. Já no início, quando Cristo veio aqui, tinha muitos sábios, muitos intelectuais, muitos inteligentes, humanamente falando, mas eram poucos daqueles que tinham estudo, que tinham cultura, que serviam a Deus. É a mesma coisa de hoje. As pessoas vão ser sábias e inteligentes até conhecer através da sua sabedoria. Mas a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Deus escolhe um simples pescador, Pedro, um homem douto, não tinha teologia, ele não tinha faculdade, como os demais tinham, inclusive os religiosos, que falavam também em Deus. Mas Jesus escolhe ele e diz: você vai apacentar as minhas ovelhas. E aí aqueles intelectuais, os homens que julgavam ser sábios, inteligentes, tinham dificuldade em ouvir, aprender daquele simples pescador. Não pode. Nós estudamos na melhor escola da época, nós estamos na faculdade de Gamaliel. Era a maior faculdade da época, seria aquela faculdade de federal aqui do Brasil, dos Estados Unidos, como é que é o nome lá? Harvard, alguma coisa assim. Então, os irmãos, vejam bem, uma pessoa que tem diploma, estudo, tanta coisa, aí de repente tem que ouvir de um indulto, uma pessoa disse: mas foi o que aconteceu naquele tempo. Porque Jesus veio para confundir. Amém? E porque a Bíblia, nós não vamos entender ela, aceitar aquilo que nela está escrito pela nossa inteligência. Parece uma loucura. Como pode? Jesus vai arrebatar o povo sem voando lá. Isso não pode acontecer. Isso é loucura, isso é uma... Não, isso vai acontecer. As pessoas que já morreram há milhões de anos, vai ressuscitar. Como que vai ressuscitar? Aí Paulo explica: vai ressuscitar assim com outro corpo. Não se nasce aquilo que planta um corpo e nasce outro. Paulo explica como é que vai ser a ressurreição dos mortos. Aí a pessoa diz: não, vamos comer, beber, porque um dia nós vamos morrer, fazer tudo que o mundo oferece, porque a vida é muito curta, e vão aproveitando tudo. Não sabem antes que um dia eles vão ter que prestar conta de tudo quanto eles fizeram nesta vida. E a Bíblia diz que uns vai ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Mas lá não vai ter tempo de consertar mais, lá não vai ter tempo de acertar as coisas mais, não vai ter outra oportunidade. Enquanto as pessoas têm oportunidade, devem tomar a sua decisão, não por aquilo que entende, porque a Bíblia não é para entender, é para aceitar o que está escrito. Que parece uma loucura os ensinamentos bíblicos, sim ou não? Sim ou não? Assim
ciência consegue explicar. Fala para um cientista que crê naquilo que eles veem. Eles não seguem a fé. Eles têm que ver para crer. Então eles não creem em Deus, porque eles nunca viram. Fala que vai ressuscitar, nós estudamos, morreu, acabou, pode enterrar, porque acabou, não tem mais jeito. Aí a Bíblia diz, não, aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou ressuscitar. Mas não pode, isso não tem como, eles não creem, não acreditam. E por isso eles não vão seguir as Escrituras, porque a Escritura não segue por lógica, é por fé. E naquele dia não vai ter mais jeito. Mas sabe o que você crê? Sabe o que você acredita? Sabe o que nós acreditamos? Mas nós somos chamados de quadrado, de um povinho. Eu estudei, não vou me misturar com esse povinho. Esse povinho não tem estudo, não tem cultura. Por isso que até mesmo no meio dos enganadores há muitas pessoas com diplomas, há muitas pessoas intelectuais que estão vindo para o chamado, entre aspas, evangelho, porque daí eles são vistos, ou fulano sim, fulano é um bertano, ciclano sim, porque ele tem um modelo, ele é um acadêmico, um grande acadêmico, uma pessoa extraordinária, ele estudou, ele se formou nisso, naquilo, e eles são chamados não mais de pastores, sim de doutor. O reverendo, o doutor, fulano tal, tá? Entendeu? Porque eles estão ali, multidão está seguindo, porque ele entende, compreende, porque, irmãos, para entender as coisas de Deus, não é por estudo humano, não é por sabedoria humana, é por fé. Amém? Você crê nas Escrituras? Você crê que Jesus vai voltar um dia? E pelas profecias nós estamos muito perto. Muito perto. Isso vai acontecer. Aqueles que morrerem em Cristo vai ressuscitar. Paulo diz, nós que estivemos vivos teremos nossos corpos transformados e juntos vamos subir para encontrar o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. Enquanto a terra vai estar gemendo, as pessoas vão estar pedindo para morrer, e por um espaço de 5 meses a Bíblia diz que a morte vai fugir. As pessoas podem subir nos grandes prédios e pular de cabeça para baixo, só vai aumentar o seu sofrimento, porque ela vai quebrar o pescoço e vai ficar agonizando como a coisa de uma cobra mal matada, e não vai morrer no espaço de 5 meses. A morte vai fugir. A água, a Bíblia diz, do mar, dos rios e das fontes, vai transformar em sangue. As pessoas não terão água para beber. A Bíblia diz que vai surgir uma enfermidade terrível no corpo das pessoas, causada pelo sol, que a própria ciência já estudou e detectaram que o sol está se aproximando da terra, e daqui mais alguns anos ele vai causar, pelo fato da camada de ozônio, ser perfurada, e isso traz os raios que vai promover feridas terríveis no corpo das pessoas, e as pessoas vão apodrecer vivos. Quem já leu esse Apocalipse? As pessoas vão ricos, todos que obedecer a Deus, que estiverem aqui, então não tem sangue. Eu vou cavar uma cisterna para que eu possa tomar água que vem da fonte. Quando cavar, botar água, sangue, porque vai ser derramado também a ira de Deus nas fontes. Irmãos, o diabo então leva as pessoas a não crer nas Escrituras, não crer em Deus, porque aí elas não decidem. E elas não decidindo, elas vão ficar, e aí vai sofrer, e não vai ter mais jeito, porque será a ira de El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Não vai ter mais o que fazer. Mas você que crê, louva a Deus. Você que tem recebido a fé de Deus para crer, para acreditar, mesmo com luta, problemas e dificuldade, você está arrastando, levando a sua cruz.
continue assim, porque muito em breve, por tudo que está acontecendo, vai acontecer o inesperado para muitos e o esperado para a igreja, que é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí tudo isso que Apocalipse diz, sofrimento, vai vir sobre os moradores da terra. Vamos colocar em pé em nome de Jesus e vamos estar encerrando esse culto, irmãos.